Caríssimos irmãos, queridas irmãs, caríssimos e estimados internautas, mais uma vez aqui estamos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Hoje no nosso vídeo vamos falar uma história interessante da nossa abnegada, da Santa Irmã Dulce, que foi reconhecida pelo Vaticano como santa. Foi então canonizada pelo Papa Francisco como Santa Dulce dos pobres. Ela, Irmã Dulce, sempre foi uma mulher dedicada ao bem. Era comum ela tirar da sua, digamos assim, da sua própria refeição para repartir, para dar àqueles que passavam fome, àqueles que batiam à porta do convento. E foi assim durante toda a sua vida, dedicada a Irmã Dulce em beneficiar no exercício da caridade aqueles que eram necessitados tanto do alimento material quanto do alimento espiritual. E teve influência na Bahia, a Irmã Dulce, de fundar algumas instituições filantrópicas, entre elas o Hospital Santo Antônio, que o seu primeiro paciente foi uma criança que bateu à porta do convento. Ela então, sem menor formalidade, acolheu aquela criança e assim surgiu e começou a nascer no galinheiro do convento o Hospital Santo Antônio. Depois outras crianças foram chegando e até que o prefeito na época da Bahia, o prefeito de Salvador, do estado da Bahia, o prefeito então cedeu um lote, doou, fez uma doação formal à Irmã Dulce para que ela pudesse abrigar aquelas crianças, aqueles jovens, mulheres, depois adultos, doentes, enfermos, de toda a espécie. Hoje, o hospital que foi fundado pela Irmã Dulce atende diariamente 5.000 pessoas. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o bem que não tem dimensão que a Irmã Dulce fez pelo seu semelhante, pelo povo de Salvador e por todas aquelas pessoas que o procuravam. Em certo momento ela havia saído para buscar recursos para o hospital. Era muito comum, dentro da sua rotina, ela ir na feira de Salvador, pedir para os feirantes alguma coisa que pudesse eles doarem para o seu hospital para ajudar na realização da sopa, do almoço, do jantar. E muitas pessoas contribuíam com a Irmã Dulce, dando-lhes verduras, frutas, enfim. Ela fazia o que podia, o que estava a seu alcance. Mesmo doente, com eczema pulmonar crônica desde o nascimento, ela tinha pouca função pulmonar. Ou seja, ela vivia com uma vida, digamos assim, respiratória quanto limitada, do qual o seu pulmão não funcionava 100%. E com isso, então, em determinado momento de sua vida, devido a esse problema crônico da doença, ela chegou a pesar 38 quilos. E mesmo assim, pegava a sacola, muito franzina, muito debilitada, e ia pedir frutas, verduras para auxiliar aquelas famílias, aquelas crianças, aqueles jovens, aquelas mulheres, aqueles homens idosos que estavam internos ali no hospital para ajudar na alimentação deles. Em um certo momento, ela foi em uma barraca e estendeu a mão
como era de costume, estendeu a palma da sua mão para o feirante, dizendo a ele que ela estava ali em nome de Deus, pedindo algo em benefício dos seus pobres. Assim ela tratava aqueles irmãos, os meus pobres. Então ela disse para o feirante se ele tinha algo para dar para os pobres dela. Estendendo a mão, ela pediu. Ele então, colérico, furioso, escarrou, cuspindo na sua mão. Ela então limpou as mãos na própria roupa, estendeu novamente e disse ao feirante: esse foi para mim, agora eu quero para os pobres. Quer dizer, com extrema humildade, de uma sabedoria incrível, de um coração enorme, ela então, depois que teve a mão cuspida, limpou a mão e disse ao feirante: esse foi para mim. Ou seja, o cuspe foi para mim, agora eu quero para os meus pobres. Vejam só como que o bem consegue responder a um ato colérico, a um ato de maldade, a um ato impensado, a um ato de impaciência, com maestria, com equilíbrio. Essa era a irmã Dulce. Muito mais do que merecido, ela ganhou o título de santa. Santa ela já era, desde enquanto estava aqui na terra. E sabemos nós que Deus está vendo os nossos atos, as nossas ações. A irmã Dulce era católica, apostólica, romana, como Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, espírita. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que a essência do bem, da caridade, e depende de religião. Como já dizia o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios: ainda eu, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e a própria língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada adiantará. Serei como bronze sonante e um símbolo retumbante. Foi assim que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios na sua primeira epístola. E a caridade, ela é ecumênica. E deixamos nesse vídeo registrado o exemplo de amor, o exemplo realmente de abnegação, que foi a irmã Dulce. Como diz Emmanuel, a palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. E que Deus nos abençoe. E que Deus continue nos fortalecendo, dando muita paz, muita saúde para todos nós. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que iremos responder a todos os comentários. E não esqueçam, compartilham para juntos fortalecermos na divulgação da doutrina espírita através do Evangelho de Jesus. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.